Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Patrícia, bom dia! Muito bom dia, Cirantão! Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente terça-feira, excelente semana, né, Cir? É isso aí, a semana Patrícia. tá parecendo que tá começando hoje, né? É, mas nós já estamos aí na terça-feira, né? Pois é, Patrícia. Nós tivemos aí um final de semana muito atribulado, desde sexta-feira passada, quando um ato do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, né, concedendo um habeas corpus para um bandido, né, chamado André do Rap. Do Rap, né? Ele, líder do PCC, um dos maiores contrabandistas e vendedores de droga desse país, estava preso depois de um trabalho difícil da polícia paulistana, da polícia de São Paulo para prendê-lo. E ele estava já há 3 meses preso. De repente, o nosso ministro Marco Aurélio Mello usa uma lei que é um anteprojeto de lei que foi aprovado do ministro Sérgio Moro, que era uma lei justamente para poder reforçar, né, a posição da lei junto àqueles que fazem coisas erradas. Não só os bandidos que estão aí matando, roubando, etc. Tal, como aqueles também que roubaram o país. Claro. Só que lá no Congresso Nacional eles criaram lá um adendozinho na lei, permitindo que o juiz, ou obrigando que quando a prisão fosse uma prisão provisória, né, que é a prisão de 3 meses, né, que o juiz teria que renovar a prisão provisória, né? E o Ministério Público de São Paulo, inclusive, está contestando o ministro Marco Aurélio Mello, que disse que usou a lei, né? Apesar de que na hora de usar a lei para colocar bandido fora da cadeia, eles conhecem tudo da lei. Aliás, o advogado entrou, né? O advogado, né, do Marginal, entrou com o pedido direto, não foi nem na primeira instância, não, que tinha que ir na primeira instância, não. Ele foi direto lá no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é uma coisa toda armada, tudo assim, tudo feita justamente para colocar o bandido na rua. Cirantão, é uma situação orquestrada, não é mesmo? Eu costumo dizer o seguinte, que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O advogado já tinha tentado. Aí outro ministro mandou ir para a primeira instância. Tenta lá, meu filho, primeira, segunda instância, né? E aí depois vem para o Supremo. Agora, Marco Aurélio Mello, ministro, pegou uma brecha da lei, beneficiou um dos piores e maiores traficantes do país. Uma coisa impressionante, livre, né? Saiu pela porta da frente, rindo na cara da sociedade. É verdade. Com jatinho, milionário esperando, não é mesmo? Com jatinho, só foi inclusive, tão logo ficou sabendo que o ministro, seu colega, tinha aceitado, o pedido, aceitado o pedido de habeas corpus, o presidente do Supremo imediatamente mandou prendê-lo novamente, cassou a liminar cassou a decisão do seu companheiro lá do Supremo. Só que o bandido já estava longe. Mas é óbvio, Cirantão, tanto pro mar quanto pro terra e tanto pro céu, né? Ele tinha aí meios para fugir, já deve estar em outro país, é claro. Agora, o que pega é o seguinte, trapalhada jurídica, né? Porque onde um direito individual, ele pode ser colocado aí como um perigo para a coletividade, para a sociedade. E aí eu pergunto para você, telespectador, onde um direito individual, ele pode prevalecer acima de um interesse coletivo. Foi isso que o ministro Marco Aurélio fez, depois o Luiz Fux, que é o presidente do Superior Tribunal Federal, tentou ainda revogar aí essa situação toda, mas aí a Inês é morta, né? Ele já foi embora, tá longe. E aí eu fico perguntando assim, essa justiça que favorece poucos, ela existe, Cirantão? É verdade. Essa justiça que é lenta, né? Porque também a gente tem que discutir aqui a questão da prisão preventiva, né? A prisão temporária. Ela é feita para 90 dias por tempo determinado. Pois é, mas o mais interessante... Por que a justiça é tão lenta desse jeito? É que o cidadão em questão já tinha sido julgado em 2 processos
condenados, né? Ele estava condenado na segunda instância. Claro, e Né? por que não... Quer dizer, a segunda instância que eles derrubaram aí para tirar o Lula da cadeia. E por que não converter essa prisão, né, de preventiva temporária para uma prisão definitiva, onde que existe uma sentença? Mas aí fizeram aquela coisa que o próprio Supremo tinha decidido, depois o Supremo desfez de uma própria decisão dele que dizia que a segunda instância, condenado à segunda instância, tinha que estar na cadeia. É uma atrapalhada jurídica e é muito triste. Eu volto a dizer aqui, né? Quando a gente fala aqui do Superior Tribunal Federal, não é uma situação do STF, porque a gente sabe que é um órgão importantíssimo, já existe há mais de 120 anos. É verdade. Mas é um absurdo quando você tem 11 representantes do povo ali dentro, do judiciário, né? É verdade. São juízes, e eles simplesmente lavam as mãos, né? Lavam as mãos. Isso não é comigo, tá na lei. É legalista, né? Fica pegando o pé de página. Então, assim, é muito triste isso para a sociedade, não é mesmo? É muito difícil. A gente fica pensando, imaginando, né, como uma coisa dessa acontece. Quer dizer, um bandido que foi julgado 2 vezes, está com 2 penas, julgado em segunda instância, né, e vai para a rua. Aí você vê um ladrão de galinha muitas vezes preso, fica lá tempos e tempos e tempos, sai pior do que o que entrou. É porque o ladrão de galinha não tem dinheiro para pagar bons advogados. Claro. Né? Aliás, outro dia eu vi um advogado, né, falando, né, dessa possibilidade, quer dizer, que esses advogados, né, que defendem esses bandidos famosos, não é verdade? Né? Cirantão, recebem rios de dinheiro, né? E eu não falo nem a questão, o advogado, ele tá aí a serviço da justiça, do cliente e tudo mais. Agora, quem tá com o poder da caneta, né? Quem é? Você imagina? Eu fico me perguntando como que coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente com uma situação dessa. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem, há mais de 80 anos, trazendo alívio e conforto às pessoas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia. Olha, Cirantão, o Eduardo está dizendo aqui que é um absurdo, que só no Brasil tem essa atrapalhada jurídica toda. A Ellen também está falando, olha, gente, é o que está na lei, ele não fez nada além do que está na lei. O povo está participando do WhatsApp. Você também quer participar? O telefone está na sua tela. Mande para cá a sua opinião. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Auricedina. Patrícia, hoje nós tivemos um problema sério no Barreiro, porque uma empresa de ônibus, os seus funcionários não trabalharam hoje, e não tiraram os ônibus da garagem, né? Numa terça-feira, todo mundo esperando para voltar, para ir para o serviço, para o trabalho, e a empresa Oeste, ela, né, não tirou os seus ônibus não rodaram. Então, deu uma crise no transporte coletivo, lá na região do Barreiro, né? E a gente sabe que o transporte coletivo da cidade está caindo pelas tabelas. É verdade. Né? Primeiro, pelo desemprego que houve. Houve desemprego, houve menos passageiros. As empresas já estavam em situação difícil. Olha aqui, as pessoas não acreditam que o empresário do ônibus esteja passando dificuldade. Ninguém acredita. Acha que o empresário do ônibus está lá dando dinheiro. Só visa lucro, né? As pessoas acham que o empresário visa lucro. Mas a situação é difícil, não é verdade? Eu lembro aqui que em São Paulo, tão logo entrou a pandemia, a Prefeitura de São Paulo repassou às empresas de ônibus 300 milhões de reais para elas poderem pagar os seus empregados, porque sabia que elas passariam dificuldades, porque os ônibus praticamente não iriam sair da garagem, não é verdade? Claro, é verdade. Iam diminuir, né? Eles não podiam dispensar os seus empregados, né? Muitos dispensaram porque o próprio governo facilitou você dispensar o empregado por semanas. A redução de jornada, né, da carga horária. Etc, não é verdade? Então, quer dizer, há uma crise no setor, né, no setor de transporte coletivo da cidade. E eu sempre falo o seguinte, nós criamos um sistema de transporte
em 1979. Era o governo Francelino Pereira, com a Metrobel. Não sei se o pessoal lembra, né? Foi implantado esse sistema de bairro a bairro. Você ia do Carlos Prates ou do Padre Eustáquio ao centro da cidade, pagava uma tarifa. Aí o ônibus passou aí a outro bairro, você duplicou a tarifa. Você passou, mesmo que você viaje um trecho, você paga 2. Quer dizer, eu sou favorável que a gente volte outra vez. Você pode ter até transporte de bairro a bairro para facilitar, por exemplo, uma região de Venda Nova aí, a região hospitalar, a região do Barreiro e a região hospitalar, região de Contagem e a região hospitalar e assim por diante. Grandes centros urbanos. Você pode ter algumas linhas, mas todas as linhas de ônibus da cidade trafegam no centro da cidade, né? Num congestionamento, eles gastam muito combustível, porque é muito congestionamento no centro da cidade e acho que coisa que já poderia ter mudado um pouco, não é não? Mudado um pouco. Acabamos com o centro da cidade, porque é um transporte coletivo todo concentrado no centro de Belo Horizonte, e acabou com o centro, acabou com o comércio, não tem hotel mais funcionando no centro da cidade, porque o barulho, não só o barulho, a poluição é muito grande, não é verdade? Então, nós estamos aí com uma situação muito difícil. O próximo prefeito vai ter que ter a coragem de mexer no transporte coletivo da cidade. O telespectador Paulo é de Venda Nova, ele está dizendo o seguinte, que aqui em Belo Horizonte o prefeito também comprou o Vale Transporte aí dos servidores municipais. Ele está falando que houve também essa antecipação aqui em Belo Horizonte. Tudo bem, pode ter havido a antecipação, mas a antecipação não é emprestar um dinheiro, é comprar um serviço antecipado. É como você vai fazer uma obra, o sujeito paga parte da obra antecipadamente. O que a prefeitura fez não foi mais do que comprar antecipadamente a passagem que ele dá para os seus funcionários. A Lia do bairro Bonfim está falando que a passagem de ônibus é muito caro, é onerosa e a prestação de serviços é péssima, que os empresários têm que investir. Ela falou o bairro Bonfim. Eu vou lembrar aqui para vocês o Praça 12, que era um ônibus que saía da Praça 12, andava um pouquinho pelo bairro de Santo André, entrava na rua Além Paraíba, descia, saía no centro, chegava ali na rua São Paulo, parava no centro da cidade, deixava passageiro, pegava passageiro, com 3 ônibus a linha funcionava uma beleza. Hoje o passageiro, o morador da região do Praça 12, daquela região de Santo André, sabe qual o ônibus que ele pega? Qual? Um ônibus que vem do Caiçara São Geraldo. É um ônibus que sai dali do Caiçara, quase ali, vizinho do anel rodoviário. Aí ele passa pelo bairro do Caiçara todo, passa na Vila Angélica, aí que ele vai chegar no Santo André, quer dizer, para o morador lá dos Caiçara também, pegar esse transporte coletivo é um negócio difícil, porque demora, né? Demora demais. Ao passo que ele podia descer ali para Catalão, sair na Pedro II, está lá embaixo, rapidamente no centro. Não, ele faz tudo isso. E o morador ali da região do Praça 12 tem que pegar esse ônibus. Então, você imagina bem o que eles fizeram com o transporte coletivo da cidade. Tem muita coisa que tem que ser mudada, não é não? É verdade. Então, eu acho que, até mesmo agora nessa pandemia, né, vocês vejam bem, né, nós não tivemos transporte coletivo à vontade. Hoje, o transporte coletivo anda lotado, né? É o grande perigo na infecção do coronavírus, né? Na transmissão. Na transmissão, inclusive, é verdade. né? Olha, mudando de assunto, Cirantão, a dona Raimunda está com um problema. Ela não pediu empréstimo consignado e ela está dizendo aqui que depositaram um valor na conta dela. Então, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais.